Salve, meus nobres! Uma boa tarde, um bom Vasco, um bom café no coffee break, nesse seu intervalo aí de trabalho, na fila do banco, na fila do médico, naquele lanchinho da tarde com a sua família. Já sabe, coloca no Maca Vasco. Eu sou o Sérgio Maca e você vai ficar escutando os assuntos principais do Vascão, minha opinião, e depois vai te dar vontade de comentar aqui embaixo, porque eu também quero saber a sua opinião. Sendo assim, já chega largando o dedo no like, que assim você faz que esse vídeo singelo chegue a mais vascaínos. E também, se você está chegando agora, você já sabe, aqui ó, se inscreva no canal, porque tem um vídeo de tarde, tem um vídeo 7 horas da manhã, o tradicional café da manhã, sempre com os assuntos do Vascão. E esse aqui é um canal de opinião, sempre com a minha opinião, pra gente poder discutir sobre os assuntos principais do Clube de Regatas Vasco da Gama. E hoje um assunto muito importante, saber qual o motivo que vai levar o Vasco a querer administrar o estádio jornalista Mário Filho, o Maracanã, o maior templo de futebol do mundo. Por que é interessante ao Vasco? Venha comigo até o final do vídeo que você vai saber os pontos negativos e os pontos positivos, que ao meu ver, já vou avisando, o Vasco tem que brigar até o fim por também participar da administração do Maracanã. Beleza? Vamos lá. Mas antes, só para te passar a premissa, na quarta-feira, o senhor Jorge Salgado, com o nosso presidente, o vice-presidente Carlos Roberto Osório, não sei qual é a posição dele no Vasco da Gama, visitou o atual governador Cláudio Castro. Ele, na verdade, nem é o governador eleito, ele é o presidente da Assembleia Legislativa, porque o governador do Rio de Janeiro está afastado por corrupção, o vice está afastado por corrupção, o ex está preso. Meu amigo, é o Rio de Janeiro, infelizmente, e isso é uma das justificativas porque esse estado está da forma que está. Então eles estiveram discutindo e veio a imprensa que o ponto da discussão foi o interesse do Vasco em participar de uma futura licitação, ainda não está marcada, para a administração e gerência do complexo do Maracanã. Para você que é de fora, você tem que entender que não há só o estádio de futebol do Maracanã. Você tem um estádio de atletismo, o Célio de Barros, você tem a piscina Júlio Delamare, você tem Maracanãzinho, o estádio para jogos de vôlei, basquete. Então é todo um complexo grande ali que está sendo discutido. Atualmente, e outro dado que eu já passo aqui são dois. Me incomoda muito essa presença do Carlos Roberto Osório, porque ele já foi visitar prefeito, já foi visitar governador. Para quem também é fora, ele já foi candidato a prefeito do Rio de Janeiro, ele foi secretário de transporte do Sérgio Cabral, se não me engano, essa informação, mas eu tenho quase certeza que ele foi secretário de transporte do governador, o governador Sérgio Cabral, que está preso por corrupção. Há uma discussão de um possível favorecimento da família dele referente ao pagamento de uma desapropriação do governo num valor acima do que valia o terreno, milhões e milhões, não é só, são várias dezenas de milhões, para o benefício da família dele, por isso que o nome dele está envolvido com a Lava Jato, mas nada comprovado, é só... Mas me importa muito porque ele tem muito esse aspecto político, não político da política do Vasco da Gama, mas político de um modo geral. Me incomoda um pouco isso, e essa posição dele praticamente ser o presidente do Vasco da Gama, não obstante ele tem um oratório muito bem preparado por causa disso, porque ele é um político. Mas eles estiveram na reunião do Cláudio com o governador e vieram à tona o interesse do Vasco em participar dessa administração do Maracanã. Inclusive, o próprio governador, Cláudio Castro, vetou a mudança do nome do Maracanã, de jornalista Mário Filho, para Rei Pelé, ou algo assim, em homenagem ao Pelé. Ele vetou, então continuou o nome do tradicional jornalista que muito influenciou na popularização daquela época do futebol no Rio de Janeiro, o qual, particularmente, eu acho que tudo tem que ter o nome do Pelé. Eu sou muito fã do Pelé, eu acho que ele tem que ser muito valorizado, esse jogador, a figura do Pelé, mas no Rio de Janeiro, no Maracanã, já é tradicional, em homenagem ao personagem do Rio de Janeiro, eu acho que já é bastante, não precisa da homenagem essa ao Rei Pelé. Não obstante, alguma área ali do Maracanã, arquibancada Rei Pelé, eu acho que deve ter tudo mais. Então, enfim, essa é a discussão. Agora, eu tenho alguns pontos que, assim, como é que está atualmente na gerência? É o Clube de Regatas Flamengo, o rival, e o Fluminense Futebol Clube, atualmente eles gerem o Maracanã.
o que está trazendo muitos prejuízos para eles. Não obstante, também a ausência de público também está trazendo esse prejuízo para o Flamengo e o Fluminense, o que muito me estranha. Agora está vindo uma nova licitação e agora o Vasco demonstrar um interesse em administrar o Maracanã quando a gente sequer sabe a possibilidade de volta aos públicos. Isso tem que ser muito bem estudado. Por que agora? Por qual motivo? E eu estou falando isso para não perder a oportunidade de participar de uma licitação, porque lá na frente pode influenciar, sim, essa perca do momento. Mas saber qual vai ser esse custo, haja visto que vai ser um estádio que a gente não vai poder utilizar na sua plenitude, e principalmente por causa da pandemia, que novamente não há sequer qualquer menção ou projeção de volta dos públicos aos estádios. Isso tem que ficar muito bem em cima para o Vasco não perder muito dinheiro. Há uma possibilidade que o Carlos Roberto Osório falou, que é você conversar com os clubes, e eu acho que esse é o interesse também do governador, é você passar essa gerência para os clubes, não para uma empresa, e uma empresa poder alugar para os clubes, o que encarece demais a utilização do Maracanã, mas também tem que saber se os clubes vão ter a expertise de administrar um complexo, como eu falei, grande, como o Maracanã, para que ele seja autossustentável financeiramente. E ademais também, ele ainda falou que se não for isso, o Vasco pode entrar numa licitação sozinho. O Vasco não tem dinheiro nem para manter São Januário, nem para manter a sede Calabouço aberta, vai ter condições, expertise e sabedoria para administrar um complexo como o Maracanã. Não, isso aí é bravata, isso é bravata, né? Essa é a bravata, mas o interesse pelo Maracanã eu acho que é importante. Atualmente, o Vasco, se realmente há interesse com os clubes para administrar o Maracanã, alguns pontos têm que ser resolvidos. Primeiro, vão ser 3 times jogando no Maracanã, porque o Botafogo tem lá um engenhão, então para quem você é de fora, o Botafogo ele manda os seus jogos em outro estádio aqui que foi construído para o Pan-Americano, depois utilizado para as Olimpíadas, aquilo tem uma seção já para o Botafogo, ele não tem interesse no Maracanã, o que para mim eu acho que foi um dos motivos pelo apequenamento do Botafogo, não jogar no Maracanã. Mas com essa divisão de gerência com o Flamengo e Fluminense, alguns pontos têm que ser resolvidos. São 3 times jogando num gramado só. Ou investe pesado na qualidade dessa grama, ou senão a gente vai ver sempre com problemas com a qualidade do gramado e do campo de futebol, porque isso influencia. Então, imagina, 3 times jogando, às vezes 3, 4, 5 partidas durante a semana no mesmo gramado, isso prejudica. É notório que isso prejudica a qualquer um. Segundo, há uma previsão de jogos mínimos no Maracanã. Tanto que o Flamengo e o Fluminense exigiam para o Vasco entrar nessa divisão de gerência, que o Vasco jogasse pelo menos 25 vezes no Maracanã. E essa não é a intenção do Vasco. A intenção do Vasco é poder jogar no Maracanã, mas poder jogar os maiores jogos. Haja visto que tem São Januário. O Vasco tem o estádio para 40 mil pessoas, se tiver reforma e tudo mais. Então não há interesse que todo jogo seja no Maracanã, e isso eu concordo plenamente. Mas tem que lutar para que os maiores jogos sejam no Maracanã. Haja vista a nossa final da Libertadores em 98 foi em São Januário. Tudo acanhado. Tinha que ser no Maracanã para lotar o Maracanã, que facilmente lota. E você sabe que a torcida do Vasco faz sim, com um time bem razoável, bem arrumado, pode lotar o Maracanã fácil. E tem a outra questão que é do lado do Maracanã. O nosso direito adquirido lá em 1950, se não me engano, quando nós ganhamos o campeonato, foi de utilizar o lado direito do Maracanã. E o Fluminense, quando assinou esse contrato, usurpou esse nosso direito, e o que isso está errado, e o Vasco tem que lutar sim, foi um dos maiores erros do Roberto Dinamite. Eu acho que essas questões têm que ser dirimidas, mas agora vai entrar num ponto crucial, que é o seguinte: por que então o Vasco tem que lutar pelo Maracanã? Porque é um estádio caro, você vai dividir com outros rivais. Por que isso? Primeiro, história. O Maracanã é a nossa casa, nós montamos, o Vasco da Gama montou o Maracanã e o Maracanã montou o Vasco da Gama. Nossas grandes conquistas também foram dentro do estádio Maracanã. É importante para a internacionalização da marca Vasco da Gama poder jogar no Maracanã lotado, falar que o jogo dele, a final de campeonato, o grande clássico, só no Maracanã. Então isso, história e marketing estão ligados, e essa que é a grande importância. Também pelo lado do sócio torcedor. Aí entra o marketing de novo.
Uma coisa é você vender o sócio torcedor apenas para ficar jogando em São Januário, num campo menor e tudo mais. Outra coisa é pela nossa grandeza de jogar no Maracanã. Sim, eu tô falando no Maracanã porque é o nome do estádio, sim. Então, já há um interesse maior numa venda de sócios torcedores, até porque você vai ter a oportunidade de jogar no estádio maior. Então, é fundamental para que os jogos principais sejam bonitos. Bota aquela impressão na TV do Vasco com a torcida lotada no Maracanã, e você ainda tem a possibilidade de fazer esse mix de jogar uns jogos que não tem o menor atrativo na sua casa. Então, isso eu acho que para o sócio torcedor seria fundamental alavancar o sócio torcedor. E depois, estratégico, que eu acho que é um dos pontos que o Vasco não pode negar, é não permitir que o rival, Flamengo, chame o Maracanã de sua casa, que é o que a gente está vendo muito no Rio de Janeiro. Muitos flamenguistas falam: para que eu vou construir um estádio, vou gastar dinheiro, vou me endividar porque eu já tenho minha casa que é o Maracanã? Não, não, não. Maracanã não é sua casa, não. Maracanã, no máximo, é a casa de todos e todos vão jogar dentro do Maracanã, e o Vasco tem que sempre brigar por isso. Senão você vai estar enriquecendo o rival por causa disso. Ele vai ter um estádio para 80 mil pessoas, praticamente de graça, sem qualquer custo para sua construção, vendendo o sócio torcedor dos horrores, tendo seus jogos lotados, praticamente de graça, e o Vasco vai ficar na arquibancada, nem na arquibancada fica, de casa assistindo, não pode. Estrategicamente, então, para não deixar o rival tão grande e você enobrecer sua torcida, o seu clube, você tem que brigar sim pelo Vasco da Gama para você impedir que o rival chame este estádio de casa. E assim, eu acho que são as minhas observações contra essa administração do Maracanã. Tem outros pontos porque tem que ser viável, só que eu falo o seguinte: tem que ser uma coisa muito profissional. Tem que saber qual é a projeção de custos, quando é que o São Januário vai reentrar em reforma mesmo, porque ainda tem esse ponto. São Januário entrando em reforma, onde que o Vasco vai jogar? Tem que mandar no Maracanã, seria perfeito, é mais perto, proximidade da casa e tal. Então isso é muito importante também analisar. Quando é que tem a projeção de volta de público, quanto é que isso vai nos trazer de custo. Então, não é só o interesse em si. Tem que ser uma coisa muito profissionalizada e que até o momento nenhuma das grandes informações nos veio aqui, porque, novamente, sequer há uma previsão dessa licitação para administração à gerência. Mas eu acho que a discussão já está no ar e vale a pena saber. O Vasco tem que brigar, para mim, tem que brigar sempre por jogar no Maracanã seus grandes jogos, porque o Maracanã é a nossa casa também, e isso que é bom do Vasco. Tem duas casas: São Januário, que é do nosso coração, e Maracanã, que também é do nosso coração. São poucos clubes que podem falar isso, porque assim nós somos os grandes Vascão. Um abraço, meus amigos, uma boa tarde, uma boa noite, sexta-feira aí, juízo no Happy Hour. Valeu, galera!